E estamos aqui mais uma vez gravando esse podcast que eu amo fazer, onde eu conheço pessoas incríveis com histórias extraordinárias. E estamos completando também 1 ano de podcast, gente. Nem acredito quando eu olho para trás todas as inseguranças que eu tive para começar essas gravações. E aqui nesse mês de outubro. Esse episódio vai sair em novembro, mas nós estamos gravando agora. Estamos completando 1 ano do podcast de Patriana em Ação, com histórias maravilhosas de mulheres incríveis, que eu quero que todos vocês que vejam esse episódio de hoje acessem o meu canal e vejam quantas histórias maravilhosas já tem lá. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito querida. Nós nos conhecemos pessoalmente hoje, mas eu já sei que ela tem uma história muito bacana. Vou começar o podcast com a pergunta que eu sempre começo, que é o que deu origem aqui ao podcast, Fê, e depois você vai se apresentar para os nossos telespectadores. Combinado. Tá bom? Fê, o que significa a palavra ação para você? Nossa. Me vem à cabeça agora um trecho do livro que eu li recentemente, do Fernando Pessoa, que ele diz assim: agir, eis a verdadeira inteligência. Nossa. Ele fala: o êxito está no êxito e não em ter condições para o êxito. Nossa. Eu acho que no fim do dia, para mim, é isso que significa ação. É um movimento, é se descobrir no movimento. Sim. É não se permitir parar. Não é à toa que essa frase está num livro que chama O Livro do Desassossego. É esse desassossego. Vou até anotar. O livro do desassossego? O livro do desassossego. É esse desassossego, é esse não conformismo, né, que faz com que a gente haja. Sossego. É com 2 S de novo. Ah, 2 S? Isso. Vou comprar, eu adoro ler. O livro do desassossego, legal. E acho que é isso. Acho que agir para mim é isso. É um movimento. É um movimento. Independente das condições. É estar em movimento. Eu acho que a grande dificuldade, principalmente eu vejo das mulheres, né? Eu sou mentora de mulheres 40 a mais que fizeram a transição de carreira e começaram a empreender. E eu vejo que a grande dificuldade dessas mulheres, elas já tomaram a decisão de empreender, mas é agir. Porque elas são muito presas ao regime CLT, para elas se libertarem disso, e elas têm essa grande dificuldade de colocar em ação o que elas precisam colocar. E isso é surreal mesmo, essa dificuldade. Eu acho que agir sempre é difícil, né? Porque ele impacta necessariamente em você sair da sua zona de conforto. Sim. Para mim, em todos os momentos da minha trajetória, foi marcada por sair da minha zona de conforto. E daí a dificuldade. Então, assim, não será fácil. Eu acho que não há promessas de facilidade, de simplicidade. Mas vai ser gratificante. E esse não conformismo, que eu acho que, pelo menos a mim, é o que me tira desse lugar e me faz, poxa, não pode ser só isso. Sim. Né? Sim. A vida não pode ser só pagar boleto. A vida não pode Exatamente. ser só ir e voltar da empresa todo dia. Seja CLT, seja como empresária, seja da forma como for. Então, acho que eu acho que é uma dificuldade legítima, mas que a gente precisa desenvolver a habilidade de sair desse lugar. Eu acho que a primeira, tanto que dentro da minha mentoria, o primeiro pilar que eu trabalho com elas é a mentalidade, né? É você ter essa musculatura emocional, que eu acho que você vai criando. E mesmo, eu defendo muito a bandeira do empreender, Fê, porque eu me desenvolvi muito empreendendo. Eu acho que o empreender, ele te coloca para agir. Ele te coloca à prova todos os dias. É porque não tem ninguém por você. Não tem. Né? Então você ou você. E aí você tem que desenvolver essa inteligência emocional, essa Com musculatura certeza. emocional, para poder saber lidar com os obstáculos, que são esses obstáculos que vai te levar para outro patamar. Com certeza. E eu quero que você fala um pouquinho aqui da sua trajetória. Sei que você sempre foi advogada, não foi CLT, conforme eu já te perguntei. Não fui CLT. Mas conta um pouquinho para quem vai nos ouvir sobre a sua trajetória. Tá, eu acho que eu tenho uma trajetória muito comum, assim. Os meus pais são educadores, né? A minha mãe foi professora a vida inteira, o meu pai também, mas o meu pai percorreu várias carreiras do magistério. Mas os dois funcionários públicos.
E aí eu fui fazer direito, fui estudar direito, entrei na faculdade com 17 anos, então nova. E óbvio que aquele era o mundo que os meus pais conheciam, então o que eles imaginavam para mim, o que se era plantado ali desde sempre, era entrar numa carreira do funcionalismo público. Vai ser promotora, vai ser juíza, vai ser alguma coisa nesse sentido. E durante muito tempo eu comprei essa ideia. E eu acreditava também que era um desejo meu. Né? E fui, ok, fiz faculdade, depois fiz cursinho, mas eu acho também que a vida se faz, né? Os planos se fazem às vezes. E aí, Mas você se especializou em qual área do direito? hoje eu sou especialista no mercado educacional. Vou Tá, te explicar tá. como a gente chegou nesse lugar. Enfim, fui estudando, mas eu não aguentava mais. Eu tinha uma sensação de que minha vida não tinha começado. Nossa. E eu não aguentava mais. Aí um dia, assim. Já no seu escritório você tinha essa sensação? Não, ainda estudando, em Tá. casa, com meu pai ali, né? Só essa vida de estudar, porque o concurso público para essas carreiras é extremamente difícil. Então, a gente estudava 24 Cansativo. horas, fazia cursinho, aquela história toda. E aí, um dia eu cheguei para meu pai e falei, chega, eu vou abrir um escritório. Eu fiz o que todo mundo diz para não fazer. E o meu pai, na época, falou para mim, tá bom, eu te ajudo. Mas hoje, olhando para trás, eu sei que o que ele imaginou foi, ok, ela vai abrir um escritório, qual é a chance dela ter cliente? Né? Então, ela vai ter tempo e ela vai estudar no escritório. Eu já namorava o Alessio, a gente namora desde o começo da faculdade. E ele já trabalhava num escritório. E eu brinco, eu falo que os grandes escritórios de advocacia, não vou dizer que todos, não vou generalizar, mas assim, eles não compram a sua força de trabalho, eles compram a sua alma. E eu olhava aquilo e falava, gente, esse desassossego, assim, eu não sei se isso é para mim. E aí eu falei para ela, olha, eu vou abrir um escritório, vamos? Ele falou para mim, tá bom, vamos. Né, gente? Eu lembro que eu falei para ele, olha, se tem um momento para a gente testar isso, é agora. Sim. Porque a gente não é casado, a gente não tem filhos, né? É o momento de arriscar, né? E ao mesmo tempo, eu acabei criando eu sou uma pessoa do plano B. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu penso, tá, e se der errado, qual que é o plano B? E de tanto fazer esse exercício comigo mesma, eu fui percebendo que na grande maioria das vezes, se você arrisca e tudo der errado, você volta para o lugar onde você estava mesmo. Então eu já estava num lugar péssimo, se tudo desse errado, ia continuar daqui e nada ia mudar. E aí fomos, a gente alugou uma sala minúscula, super baratinho, colocamos 2 cadeiras, levamos o computador que a gente tinha de casa. Nossa. E assim a gente começou. E desde o primeiro mês, a gente teve cliente, a gente pagou as contas. É lógico que naquela época as contas eram muito menores do que hoje, Sim. então ali era suficiente. Mas teve um momento, só que nesse momento eu acho que eu comecei a me perguntar, veja, eu vim de uma família de funcionário público, o que eu entendia de ter uma empresa? Nada. Não, verdade. Só que eu comecei a me perguntar, tá, como é que eu faço para ter cliente? Como é que eu faço para as pessoas me conhecerem? E essas perguntas foram me levando para o mundo do empreendedorismo. Você já tinha quanto tempo de formada, né? Com essas dúvidas, com essas... Uns 2 anos uns de 2 formada. anos. Eu tinha uns 23, 24 anos. E aí a gente começou nesse movimento. Né? Como que a gente vai fazer para isso acontecer? E a gente começou... Eu sou uma pessoa muito teórica. Para mim, a prática é fundamentada numa boa teoria. Então, eu começo a ler, eu começo a buscar e vou caminhando. E aí, só que eu acho que a gente estava atento às oportunidades, né? Num determinado momento, meu pai chegou para mim e falou assim, Fernanda, olha, tem uma escola, porque meu pai sempre foi da área da educação, e desde muito menina, ele prestava, só para você entender, toda a escola tem um fiscal, digamos assim, da Secretaria de Educação. Tá. O meu pai era esse fiscal. Tá. Então, toda vez que ele ia numa escola, ele faz um termo de visita. Então, ele vai lá e escreve para você, olha, você precisa resolver isso está errado, isso está certo. E, na época, ele tinha que colocar essas coisas no computador, como ele dizia. Só que ele não tinha essa habilidade, quem fazia era eu. Então, quando ele tinha que fazer documentos para as escolas, quem fazia era eu. E eu ganhava uma mesada, um pagamento, digamos assim, por fazer aquilo. E aí, nesse momento, isso com 13 anos, mas já lá no meu escritório, ele virou para mim e falou assim, olha, sabe o professor X, ele está com um problema grande na escola dele. O diretor me chamou, inclusive é uma escola aqui da Zona Leste, eles têm a escola, têm a faculdade. Ele me chamou porque eles não sabem o que fazer.
E ali eu entendi que eles, por ter faculdade, ser uma rede muito grande, eles tinham como jurídico deles os grandes escritórios de advocacia de São Paulo e ninguém sabia o que fazer. Porque era um tipo de legislação, Diferente. uma área que não se estudava. E eu falei, acho que está atento às oportunidades. Eu falei, cara, tem um caminho aqui para mim. E o meu pai falava, Mas até então você era especialista em qual área? a gente estava começando o Todos, escritório, até tá. então a gente fazia o que Tá. aparecia. O que aparecia. E eu falei, acho que tem um lugar aqui para mim. E todo mundo me chamou de louca. Porque você digitava, por exemplo, direito educacional no Google, aparecia 2 livros. Nossa. Quanto tempo isso 3 atrás, Fê? Há uns 15 anos. 15 anos. Hoje ainda tem mais, mas ainda é uma área escassa. Tanto que quase todo dia eu recebo algum advogado, me faz uma mentoria, como trabalhar na área. E meu pai falava, imagina, que as escolas precisam disso, né? Imagina. E aí eu fui indo. Fui aos poucos, fui indo. Aí eu lembro que eu fui chamada depois para uma grande rede, fui conversar com uma diretora, 30 anos de escola, e eu pensava, meu Deus, o que eu vou falar para essa mulher? 30 anos de escola. E aí eu fui entendendo que eu tinha muito a agregar. E que toda essa experiência que eu já tinha vivido também com meu pai, toda essa intimidade com a educação, fazia muita diferença. Mas eu gosto muito da gestão, do empreendedorismo, do fazer. E então eu fui unindo uma coisa com a outra. Aí depois a gente aí a gente foi começar a se posicionar na internet. Num primeiro momento foi por site, SEO, Google, esse tipo de coisa. Sim. E eu fui estudar. E aí, faz um site, mas como é que faz o tal do SEO? E aí eu fui entender, e eu falava pro cara, não, eu quero que no meu site tem que fazer isso, tem que constar aquilo. Então a gente foi indo, e depois veio as redes sociais. E aí então assim, foi uma estratégia. Foi uma estratégia, não, foi um caminho, sabe? Foi um caminhar. Você foi construindo, né? Isso. E hoje o escritório trabalha 100% online, porque a gente tem de escolas de todo o país. Nossa, Fê. A gente só trabalha com educação. E eu ainda brinco, né, com escolas de educação básica. Os poucos advogados que a gente tem no mercado educacional, eles foram para o ensino superior, que eu até brinco, eu falo que lá é que está dinheiro, lá onde está o dinheiro, então você né? defende a escola. A escola. Com os problemas que acontecem com pais, essas coisas. Com tudo. A escola tem uma gama muito grande de problemas e de legislação. Então, quando a gente está falando de escola, por isso que eu falo que eu não sou especialista em direito educacional, mas no mercado educacional. Porque a gente vai passar tanto pelo trabalhista, que seria uma questão mais comum, mas tudo para a escola é mais específico. Então, você tem CLT, regras trabalhistas normais, mas para a escola você tem uma série de especificidades. Nós vamos falar de ECA, nós vamos falar de consumidor, e a educação tem ainda os conselhos de educação. Então, eu sempre faço esse paralelo para as pessoas entenderem melhor, como se fosse o direito tributário, que você tem legislação, e aí você tem todas as resoluções da Receita Federal, por exemplo. É como é na educação. Então, você tem as legislações e aí você tem todas as deliberações e resoluções de conselho. E a gente tem Conselho Nacional, Conselho Estadual e Conselho Municipal de Educação. Nossa. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa olhar para tratar de educação. E, naturalmente, eu fui colocando nesse meio a minha experiência como gestora. Porque a gente não aprende a ser gestor na faculdade. Não. Elas não aprenderam a gerir escola, eu não aprendi a ter escritório de advocacia. Mas a gente foi caminhando juntas. Tanto que eu falo, se você abrir minha rede social hoje, muito dificilmente você vai me ver falando assim, de acordo com a lei 7.528, artigo 73, porque não interessa. O que interessa é como que eu coloco isso na minha escola. Tá. Como que eu coloco isso na minha empresa? E aí foi, acho que o segundo grande passo, assim, do escritório que fez a gente crescer. A gente cresce quase 100% ano a ano. Olha, que legal, Fê. Às vezes até eu me surpreendo. Mas e quantas um momento pessoas, muito quantos legal. outros advogados você tem trabalhando Hoje para a você? gente tem, no escritório, 3 advogados. E depois a gente tem os parceiros, né? Os advogados que nos auxiliam de formas mais pontuais. Mas a gente foca muito na consultoria. Porque eu acredito que é a prevenção dos problemas. Sim, Né? Eu falo que quando certeza. chega o processo, a defesa está criada.
Então, você atua dentro da escola em todos os tipos de processo, desde o trabalhista, Todos os tipos de em processo. relação aos pais, que tem pais que processam Oh. a escola. Mas o que a gente mais faz, o nosso número de processos é até pequeno, perto do número de clientes que a gente tem e, consequentemente, do número de problemas. Mas a consultoria é o que realmente faz a diferença no dia a dia delas, né? Porque é você ter uma... Tanto que eu pensava muito assim, o que eu faço para elas? O que eu ofereço, efetivamente? E eu pensei sobre isso há muito tempo. E toda vez que eu pensava, eu chegava à mesma conclusão. Eu ofereço apoio. Sim. No sim. fim do dia, Para os donos das o escolas. que eu ofereço é uma mão e falar, ó, vamos junto. Você está com um problema, eu tenho uma outra visão, eu vou te trazer informações importantes para te ajudar a decidir E aí essa consultoria é por um determinado tempo. por um determinado Tá. tempo. Mas a verdade é que a grande maioria dos nossos clientes, a gente está há muitos anos. Olha. Há muitos anos juntos. Mas se a pessoa quiser fechar uma consultoria, Fê, eu preciso de uma consultoria de 6 meses. Sim, Você sim. faz também. Não, normalmente a gente começa com 6 meses. E aí depois a Mas pessoa... eu já sei que ela vai ficar. Normalmente fica Porque muito precisa, tempo. né? Precisa Exatamente. dessa parte jurídica, principalmente, né? Nessa parte das E as escolas. escolas estão vivendo um momento, a educação está vivendo um momento onde tudo que a gente ouve são as obrigações. Né? A escola tem que isso, tem que aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O direito do aluno como se ele fosse um direito ilimitado. E nenhum direito é ilimitado. Mas as donas de escola, e aí até trazendo a questão desse tema do empreendedorismo, a gente tem uma deficiência muito grande quando a gente está falando das donas de escola, porque elas têm, normalmente, um propósito. Quando você pergunta para elas, assim, eu já perguntei para várias, mas por que você abriu uma escola? Eu nunca ouvi assim, porque eu fiz uma análise de mercado e tinha um retorno, né? Tinha um ROI muito bom, ou é um excelente negócio. Nunca ouvi. O que eu ouço, assim, é porque eu queria fazer educação. Porque eu queria fazer educação do jeito que eu acredito. Porque eu quero mudar a vida dessas crianças. Porque, você entende? É um propósito. Só que quando elas... Senta na mesa para empreender. Aí é o choque de realidade. Mas isso não é só as escolas, Fê. Eu imagino. não atuo com escolas, né? Mas é o que eu te falei, principalmente, que nem eu fiz a minha transição de carreira com 42 anos. É uma fase que muitas mulheres acham que está muito tarde. Como vai ser? Eu demorei muito porque eu trabalhava CLT com um cargo relativamente bom dentro dos padrões brasileiros, né? E um salário que dentro dos nossos padrões eu considerava bom. E quando eu fui empreender também, dentro da minha família, ninguém empreendeu. Eu fui a primeira que saí da bolha. Eu imagino o quanto isso deve ter sido difícil. Quando você senta ali, ninguém te ensina. Não tem isso na escola é uma coisa que eu fui num evento presencial e estava o reitor da USCS. E achei muito, muito interessante a fala dele, que ele falou que ele tem a grande dificuldade que ele encontra é levar a matéria empreendedorismo para dentro da grade. Porque eu acho que isso seria muito importante. As pessoas terem uma noção do que é empreender. Porque quando eu sentei na mesa e começou a chover os problemas, os BOs, cara, não tem ninguém para te ensinar. E eu acho que as pessoas têm uma visão talvez um pouco restrita, né? Porque tudo bem, vamos supor, ensinar empreendedorismo na escola. Então todo mundo vai ser empresário? Não. Ninguém mais vai ser funcionário? Não é isso. Até porque existem perfis e tá tudo certo ser funcionário. Se de repente você falar, mas o meu sonho é... Eu tenho amigos que falam, não, eu trabalho num escritório e eu quero ficar aqui. Sim. E tá tudo bem. Mas eu acho que o empreendedorismo te dá essa oportunidade de desenvolver essas habilidades, de enxergar o mundo de outra forma. Eu brinco com o meu pessoal, né? Eu falo assim, se eu pudesse ensinar para as minhas filhas, se Deus falasse assim, olha, você vai embora, você só pode ensinar 2 coisas para elas. Eu ensinaria a vender e o jogo da constância. Porque você vende a todo momento. Você vende a sua imagem, você vende tudo. Você vende tudo. Você vende convencimento, você vende com o seu marido num diálogo. Você vende a todo momento. As pessoas não têm ideia que é uma venda. E é isso. E essa questão da constância. Do todo dia um pouco. Sim. Todo dia um pouquinho. Um pequeno passo. Por isso que esse jogo eu acho muito difícil, né? Porque eu falo, igual ir na academia. Você vai lá, se mata na academia, você volta para casa olhando no espelho, você tá igual. No outro dia, você tá igual. No terceiro... Até que um dia você fala, nossa, mudou. Eu vi uma diferença. Mas se você não tiver essa força para se manter no caminho, e o empreender, pelo menos para mim, foi muito isso.
Porque chegou um momento que não tinha como não dar certo. E não é porque, eu fui ungida. É porque eu tinha que fazer dar certo. É fazer até dar certo. É fazer até dar certo. Né? Não é, mas eu fiz, não deu certo. E que outra opção que eu tinha? É que eu até falo muito essa frase, né? Que as pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Elas desistem. Porque os obstáculos diários não são fáceis. É o que eu estava falando para você no começo. Então, se você não desenvolver essa musculatura emocional, essa inteligência, ou mudar a sua mente realmente para uma mentalidade empreendedora, sair das caixinhas que nos colocaram desde pequenas, como você foi Sim. dentro do funcionarismo público. No meu caso, era CLT. CLT. O que era sucesso? Quando eu fui empreender, por que eu fui tão julgada? Porque eu tinha um cargo, um salário relativamente bom, um apartamento, um carro zero, que era sinônimo Que de mais sucesso. você quer da vida? Para quem? Né? Perguntaram para mim se era sinônimo de É. sucesso para mim, era sinônimo de sucesso para eles. Mas é o que eles tinham como referência. E aí, quando você sai da bolha, você muitas vezes é julgado, foi o que você falou, e eu também. Com certeza. E aí, só que aí não nos prepararam para isso. E aí você vai naqueles obstáculos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, olha que ela já está no ramo aí, empreendendo há um tempo, 7 anos. Ela, amiga, eu tô cansada, acho que eu vou desistir. Eu falei, amiga, você já tá há 7 anos, tudo que você for começar amanhã, do zero, você vai passar pelos mesmos problemas que você passou até agora. Eu indo fazer hoje a unha e conversando com ela. Porque é isso, é cansativo. Muito. Tem dias que a gente não quer aparecer nas redes sociais. Tem dia que eu falo, gente, eu não vou aparecer. Não quero aparecer, não vou me trocar para aparecer nas redes sociais. Porque mulher tem isso ainda, né? Você tem que se trocar, você não pode só abrir a câmera, você tem que... Né? Às vezes a gente quer ficar, né, com uma roupa mais à vontade, e não pode. Então, mas aí você é o que você falou, é a constância, é você se policiar e estar ciente que todos os dias nós vamos ter obstáculos para enfrentar. E a gente tem. Mas você falou uma coisa interessante, assim, eu até lembrei disso. Nesse meio do caminho, desse processo, eu lembro que eu tive eu nunca fui de rede social. Os meus amigos podem confirmar, né? Eles faziam assim, marcamos a Fernanda numa publicação, vamos apostar quanto tempo ela vai demorar para ver. Eu nunca fui, nem de postar da minha vida, assim, perfil pessoal, nada. E aí eu ouvi uma frase, eu estava já nesse processo, e eu ouvi uma frase, eu não sei de quem é, mas eu ouvi, talvez você saiba, que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, ferrou. A minha média é muito ruim. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso? E aí eu comecei a usar o Instagram para seguir as pessoas que eu achava demais. Eu falei, então essa vai ser minha média, eu vou ter que buscar em algum lugar. E realmente mudou. A mentalidade é muito importante. Mudou muita coisa. E a partir dali, acho que as coisas... Não é que você muda primeiro a mentalidade, depois as coisas acontecem, mas é mudando e acontecendo, mudando e acontecendo, mudando e acontecendo. Então, assim, foi um processo, hoje eu olho e falo, foi um divisor de águas. E hoje, onde a gente, do tanto que o escritório cresceu, o quanto que a gente ganhou visibilidade no mercado educacional, as coisas que a gente criou, o Café com Jurídico, o Café com Jurídico é um encontro que nasceu com as minhas escolas, nesse processo de como que eu vou fazer com o escritório. Eu não posso só ficar sentada esperando alguém me chamar e ter uma dúvida, como que eu vou levar para elas? Nasceu o Café com Jurídico, ele era É uma live? É um encontro online que eu faço com as minhas escolas, né? Que eu chamo elas assim. Então, 2 vezes por mês, mais ou menos, qual que era a ideia? Você vai ter que tirar 1 hora a cada 15 dias para a gente falar de gestão. É online o encontro? Online. A gente precisa falar de gestão. Coisas importantes para a gestão. Então, às vezes era eu, às vezes era convidados e tal. E eu ia postando no Instagram, a coisa começou a ganhar volume. Visibilidade. E aí a gente fez portanto, um amigo meu me forçar, a gente resolveu fazer um presencial. Faz um ano que a gente fez o nosso primeiro presencial. E foi assim, foi muito legal. Que bacana, Fê. Aí a gente fez no São Paulo, um em Manaus, um no Rio de Janeiro. Isso ano passado.
Aí, esse ano, nós fizemos 2 aqui em São Paulo, sobre temas diferentes. A gente foi falar de educação especial no começo do ano. Então, assim, tudo que a gente foi criando, que a gente foi galgando, foi acontecendo, mas mudando a mentalidade. E hoje eu vejo o quanto é importante. Acho que é conviver mesmo, é o ambiente, sabe? Conviver com pessoas que vão trazer para vocês outras visões. Estava falando com você nos bastidores sobre a mentoria da qual eu fazia parte. Tive as minhas desilusões em relação a isso, mas o que eu trago, o que fez aquela mentoria comigo? Ela me trouxe pessoas que agregaram, tipo, foi o que eu te falei, é uma Giovana de antes, eu não sei se porque também o valor é agregado, só agora você tem que fazer isso dar certo, Com certeza. né? Mas assim, as conexões que eu fiz ali, a Andressa mesmo, que é patrocinadora aqui do podcast, com os brigadeiros dela, hoje ela ensina a fazer esses tipos de brigadeiro, conheci lá. E isso de você puxar sua régua para cima. Isso é fundamental. Então, e no começo, Fê, quando eu comecei principalmente quando eu fui empreender. Já começou um divisor de águas. Porque dos meus amigos, eu fui a única que fui empreender. E aí, conforme foi passando o tempo, a sua mente vai mudando, você vai... começa a se deslocar daquele eixo, né? Exatamente. Eu sinto isso. E quando eu vim para o digital, aí foi um divisor mesmo. Então, eu até fiz ontem eu estava falando sobre a viagem de Dubai, que eu cheguei agora, sábado, que foi transformadora, também devido às conexões que eu fiz lá. E eu abri uma caixinha, a gente perguntou o pessoal querendo saber como foi. E uma pessoa que eu conheci dentro da mentoria, que ela é do Sul, ela colocou na caixinha: amiga, eu estou muito feliz por você. Nossa, sabe, assim, torcendo por mim. E o que acontece? Pessoas que te acompanharam pela vida toda, elas não torcem por você. Elas vê os seus stories todos os dias, porque você vê que ela tá ali vendo, te acompanhando, mas ela não consegue dar uma curtida. Porque você se distanciou. E isso lá atrás me incomodava. E por muitos momentos eu falava: gente, será que eu tô sendo arrogante? Eu já pensei muitas vezes, será que eu tô sendo prepotente? Exatamente. E aí quando eu estava dentro da mentoria, uma das aulas que eu participei falou sobre isso. Que realmente esse distanciamento é natural, que nós não precisamos nos culpar por isso. Porque nós estamos realmente... nossa régua mudou. E é como se a gente começasse a viver uma outra vida. Exatamente. Eu acho que o digital, principalmente, primeiro, quando eu comecei, principalmente as redes sociais, né? O Instagram, que você tá ali muito todo dia, você filmando. Você imagina, por uma pessoa que não postava nem a própria vida. Foi uma mudança. Né? Foi assim, eu tive que sair da minha zona de conforto absolutamente. Eu lembro que eu demorava 10 minutos para gravar um story. E até o momento que eu parei de ver. Eu comecei a gravar e vai. Eu pensava comigo 24 horas. Depois ninguém vai... Tanto que ele fala: gente, depois de 24 horas, ninguém vai lembrar do seu story. Ninguém vai lembrar do seu story. Exatamente. Mas assim, eu nunca recebi, pelo menos diretamente, uma crítica. Mas tinha aquela coisa assim do... é engraçado ver você... Te chamaram de blogueira. Não. Então, assim, eu acho que as pessoas se iludem também num outro momento. Porque... Primeiro que você está fazendo o que a grande maioria não tem coragem para fazer. Isso é um ponto. Tanto que eu falo muito pro Alessio, né? Eu olho para nossa história hoje, eu me olho no espelho hoje, eu tenho orgulho de mim. Lógico. Porque o Café com Jurídico mesmo, bancar um evento presencial e falar 8 horas, dar uma palestra de 8 horas, não é para qualquer um. E não é porque eu sou sensacional, é que eu me propus a fazer. A gente teve, eu falo que, antes de tudo, somos pessoas de coragem. Sim. Né? Então, assim, a gente teve coragem para fazer. E, por outro lado, as pessoas também se iludem porque é muito difícil fazer. Dá muito trabalho, não é assim... eu fui lá, abri um story, fiz 2 perguntas, coloquei um link, vendi inscrição. Não é, né? Tem todo um planejamento, dá muito trabalho. E as pessoas que te vê acham que é dessa forma. Acham que é dessa forma, e elas nós se que iludem. Eu tenho uma força muito grande no presencial, que foi onde eu comecei, né? Sim. Os buffets, o meu offline. Quando eu vim, estou no digital aí há 8, 9 meses, você construir essa autoridade do seu físico para o seu digital... Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Quantas cabeçadas eu já dei desses 8? Ontem mesmo eu fiquei 2 horas com a minha estrategista, tentando entender várias coisas que você analisa um post, analisa os seus insights,
Cara, é muito, as pessoas não muitas- têm ideia. Então, não, elas não têm. Elas acham que. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, mas no começo eu não tinha. Eu fazia desde as artes do post, e assim, eu até brinco, né? Eu falo, gente, eu sou advogada. Eu não Então, sou eu não sou designer. design. Então eu olhava um seu e falava, ah, isso é bonito, Vou mas acho que eu consigo fazer. E aí eu fazia, eu escrevia. Até hoje sou eu que escrevo. Porque eu acho que Muito pessoal. se não falta você ali. Mas as edições, hoje, os vídeos, eu acabo bebendo muito da fonte de outras áreas, né? Então, eu sigo muitas pessoas de outras áreas que não são do direito. Para a gente se inspirar, é um Mas trabalho você tem uma pessoa que criativo. faz hoje suas Não, edições, tudo. eu tenho. Não tem como, né? Que Não dá agenda lá, que sobe, tudo que faz. Mas assim, os stories é você. Nos stories somos nós, Não todo tem dia. jeito, né? E tem dia que eu falo, gente, o que eu vou colocar para eles hoje? Eu não tenho mais nada para contar, né? Então, assim, é um trabalho de criatividade. Sim, É um sim. trabalho que quando você está muito cansada, pelo menos eu, assim, eu já não tenho mais a mesma criatividade de quando você está bem. Então, e além de tudo, a gente tem um escritório para dar conta. Sim, tem que fazer acontecer no escritório, E né? o empreender, acho que eu concordo muito com você nesse momento, de que empreendendo a gente desenvolve várias habilidades, porque lá no comecinho eu tinha que pensar, tá, como é que eu vou vender? Como é que eu vou fazer as pessoas me conhecerem? Hoje a gente tem outros desafios. Como é que eu vou gerir uma equipe? Como é que eu vou liderar? Será que eu sou uma boa líder? Exatamente. E aí você olha e fala, como é que eu vou desenvolver essas habilidades? São outras habilidades, São mas você outras. não vai parar. Não para. Não para. Eu falo que o que eu gosto do empreender, que outro dia, Fê, eu tava num evento da área de eventos mesmo. E aí o Fernando Terra, aquele que é o idealizador desse evento, ele falou assim, se aparecesse aqui, desse jeito, lá no palco, eu achei muito legal, uma empresa falando que te contrata por 40 mil reais. Quem que não ia querer? Aí todo mundo ficou quieto, né? Gente, pode levantar a mão que eu sei que 90% aqui ia querer ser CLT hoje. Levanto brincando. Porque é muito mais cômodo. Não, e tem hora que você fala assim. Eu não sei se você teve, mas eu tive momentos que eu me questionei. Muito, muito. Falando, gente, será que agora eu no fiz a digital, então, escolha? Fê? Nossa! Muito, 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 No muito. digital tem muita coisa do 6 em 7, né? E eu lembro que agora tem uma questão, né, pessoal, assim. Eu tenho um pé no workaholic. Eu gosto de trabalhar. Eu também. E a gente tem que se policiar Então, com isso, o Fê. Alex, ele é meu freio, sabe? Quando ele começa assim, eu tenho 2 filhas, que começa, tá passando, Tá passando. do limite, né? E eu fico e aí eu fico exausta, né? Mas eu comecei a falar isso porque eu ia falar mais alguma coisa. Que você é workaholic. E aí, quando chegou o digital e essa coisa do 6 em 7, você começa a entrar nesse negócio. E aí sempre tem alguém com uma receita mágica. E aí você faz assada, não sei o quê. Eu lembro que eu comecei a fazer. Eu tava exausta. Foi bem na época da pandemia. Eu lembro porque eu já tinha essa coisa do eu preciso ir para a rede social. Aí eu engravidei. Minha filha nasceu em 2020. Minha filha nasceu dia 8 de março. Dia 15 fecharam as escolas. Nossa. E a gente só trabalhava com escola, então só tinha problema. Nossa. Então era só verdade. problema, nenê, Foi punk. pandemia. Tanto que é mais ou menos o mesmo raciocínio. As pessoas falam pra mim, como que você conseguiu? É porque eu não tinha opção de não conseguir. Né? Você ia fazendo. E aí o Wendel Carvalho lançou aquele curso das 5 liberdades. Eu comprei também. E aí eu falei, bom, Na é agora. pandemia. É agora. Eu não vou assistir, mas assim, foi ali nesse momento que eu comecei a desenvolver algumas consciências. Eu falei, eu não vou assistir, porque não vai dar. Mas eu preciso entrar. E eu vou fazendo no meu tempo. Aí depois depois comprei outros cursos, fui estudando, estudei muitas outras coisas. E aí comecei nesse lance do digital. Nesse, né, tudo faz assim, faz assado, e você se perde no meio desse caminho. Eu vou por aqui, não, agora não deu certo, eu vou por lá. E o que eu faço? Sempre tem alguém. E aí, nesse meio do caminho também, eu fui me descobrindo, assim, o que eu dou conta? Exatamente, Fê. E hoje o que eu tô afim de fazer? Hoje eu li uma frase de uma pessoa que eu sigo, que ela é cristã. E ela fez uma postagem, e isso de ser workaholic, eu tô me observando desde antes de eu viajar. Porque, com o meu filho também.
É, Porque você fica tão ali focada querendo fazer dar certo que você extrapola. extrapola. E aí ela falou assim, o sucesso, o que é o sucesso para você? Se o sucesso para você vier de fora, você está no caminho errado. Porque o sucesso tem que vir de dentro. É E tem que verdade. estar na sua família em primeiro lugar. Eu comecei a me fazer essas perguntas, né? Então, porque eu lembro que como estava muito em alta aquela coisa do 6 em 7, e aí eu comecei a entender. Eu falei, poxa, peraí, mas não é que 6 em 7 que você abriu o carrinho 7 dias e fez 100 mil reais. Existe um trabalho de meses para você abrir o carrinho. Eu até brinquei com uma amiga, eu falei, não, o dinheiro caiu na sua conta em 7 dias, mas tem um trabalho de meses. E ali eu fui me descobrindo também como pessoa, então acho que mais uma vez o empreendedorismo veio me trazendo esse autoconhecimento do que eu dou conta e do que eu quero fazer. Sim, sim. Porque é isso. Então, assim, talvez uma pessoa esteja fazendo, ficando milionária, não sei, mas assim, eu não quero abrir mão da criação das minhas filhas, eu não quero abrir mão do colocá-la para dormir, eu não Exato. quero abrir mão disso. Eu até topo abrir mão se for por um período determinado. Sim, que é o hiperfoco para alguma Isso, coisa, ó, é né? 3 meses, 4 meses, 6 meses, mas assim, eu tenho que saber que tem fim, Sim, sim. porque senão eu vou chegar sem o equilíbrio, né? E aí, nessa viagem que eu fui, Fê, teve uma palestrante, ela contou a história dela. Ela era estrategista e ela falou assim, eu ganhei muito dinheiro na pandemia, muito. Só que eu perdi o meu marido. Eu era workaholic É, e eu só trabalhava, queria o seu dinheiro, podia comprar tudo. E começou o que acontecer? Distanciamento. Distanciamento. Ela entrou em burnout sim. lá em 2020, 2023, 2022, final de 2022 para 2023. E ela, quando eu entrei em burnout, eu comecei a me questionar. O que eu tô O fazendo, que eu né? estou fazendo na minha vida? Porque ela falou, fiquei de 2020 ao final de 2022 naquela loucura, e eu achava que estava tudo bem, comprava bolsas de marca e não sei o quê, restaurante caro, e cada vez mais distante do meu marido. E ela descobriu que ele estava conversando. Do nada, um dia, ela viu o celular dele e começou a chegar mensagem. E quando ela foi pegar, era de uma outra mulher. Ali ela falou tipo, foi o que eu estou fazendo na minha vida? E ela, aí veio o burnout, veio a depressão, ela parou com tudo do digital, ela parou com tudo. E ela estava palestrando porque hoje ela mudou totalmente o nicho dela, começou do zero e ela ajuda mulheres a se reencontrar novamente. Que legal. E foi legal que depois que a gente saiu, todas as palestrantes a gente foi tomar um café, jantar. Ela falou que até isso foi o ano passado. E até hoje ela está lutando para volta para resgatar o sentimento do marido. Então, às vezes, a gente Olha, se perde. e É, é fácil a gente se é perder muito, nesse você se caminho. deslumbra. É isso que a É, gente tem que ter muito pé no chão no digital. Porque realmente a gente acaba se comparando com pessoas que estão lá na frente, players já que estão faturando milhões. e é até interessante, porque recentemente eu entrei num curso de uma dessas pessoas, mas ela está num momento, acho que muito também é mãe, mulher. Eu acho que para a mulher a maternidade pesa muito, a questão do Sim, casamento. sim. E aí ela até comentou, né? Ela falou: vocês sabem que eu convivo com grandes players do mercado digital. E a verdade é que nenhum deles. Vocês estão fazendo terapia? Ela até brincou, né? Falou, porque a verdade é que nenhum deles está com a cabeça assim. Pouquíssimos têm uma cabeça no lugar. Porque você é medido pelo seu resultado Sim. e pelo seu resultado financeiro. Né? Qual foi o ROI, qual foi a conversão. É. E isso é muito complicado. Então, eu acho que, graças a Deus, rápido eu entendi que aquilo não era para mim. E eu conheço muita gente que deixou o seu negócio físico para viver do digital. Para mim não era uma opção. Então o foco do digital hoje é crescer o escritório. O café com jurídico, que seria, um produto digital, digamos assim, ele acabou acontecendo. Então, de vez em quando a gente abre inscrições para o online e a gente faz o café com jurídico presencial. Ai, que legal. É muito legal. Mas eu sinto no corpo o peso da responsabilidade. Sim. A primeira vez o primeiro café com jurídico que a gente fez, quando eu vi que tinha gente viajando, eu falei, gente, eu preciso levar alguma A coisa responsabilidade sobre para isso, né? eles.
né? E eu falo que eu descobri que o cérebro é uma coisa muito engraçada, porque eu tô dando a palestra, eu tô falando o conteúdo e eu tô pensando, será que eu tô agregando? Será que eu tô transformando a vida dessas Será que era pessoas? isso que elas queriam ouvir? Será que eu tô ajudando mesmo? Ou será que eu tô trazendo mais do mesmo, É sabe? verdade. Então, A gente se questiona muito. muito, Tanto que muito. eu fui palestrar lá em Dubai. Poxa, Tipo assim, na noite do. Minha palestra foi no domingo, foi sábado e domingo de palestra. Na noite de sábado para domingo, eu não dormi. eu acredito. Eu não dormia, porque era assim, tinham empresárias, tipo, fodásticas ali. E você fica se comparando. Será que eu vou agregar para ela que já, tá lá onde eu quero estar daqui 1 ou 2 anos? Me contaram que isso é síndrome do impostor, né? Sim, Eu tenho. sim. Eu falo com ela, eu falo, Lécia, eu sou uma fraude. Eu tava falando até para elas antes de você chegar que nessa viagem foi muito legal, Fê, porque foi a primeira viagem internacional sozinha. Eu sempre vou com meu Sim. marido e eu tenho inglês péssimo, péssimo. Só que quando eu tô com meu marido, tipo, você se Sim, acomoda. lógico. E ali eu tive que fazer acontecer, né? Eu devia ter gravado as mímicas, as coisas. Mas foi desafiador para mim nesse sentido. Sim. Porque eu tive muitas viradas de chave ali. Eu também tenho um evento presencial, agora dia 3 de novembro vai acontecer a segunda edição do EVA. E toda vez que eu vou iniciar um projeto, a mesma coisa aconteceu quando eu fui empreender. Eu acho que eu preciso de alguém. E na verdade eu não preciso. E ali eu tive esses insights. Eu acho que esse foi uma das grandes lições que eu fui obrigada a aprender. Porque nessa minha trajetória, em muitos momentos, eu falava assim: bom, agora eu me uni com o fulano. Agora vai acontecer. Agora vai dar certo. E, na verdade, as coisas só deram certo, ou pelo menos como eu acreditava que deveria ser, quando eu fui sozinha. Mas Quando eu fui eu e o Alessio, né? Nunca tive sozinha nessa não, caminhada, mas assim, quando a gente foi nós dois. eu Sem essa falo coisa de que acho que depender dos outros. eu tive um problema muito grande com sociedade. Quando eu fui para os buffets, eu tinha uma sócia e você trabalhava com escola, eu tenho buffets. Imagina, Sim. eu assumi os buffets em janeiro de 2020, em março estava tudo fechado. Nossa Senhora. Eu fiquei com o meu buffet social 1 ano e 9 meses fechado. Nossa. E para ajudar, no final de 2020, eu soube descobri, né, que essa pessoa que se dizia minha sócia estava me roubando. Então a minha experiência com sociedade foi bem traumática. Aí eu falo hoje que sócio é só meu marido, porque esse não tem jeito. Só ser casamento mesmo, né? Sociedade é casamento. É um casamento, mesmo. é um casamento. Mas também isso foi o que eu te falei. Quando eu saí do CLT e fui empreender, eu achava que eu precisava de uma sócia. É quase uma muleta, né? Entendeu? E aí, quando tudo aconteceu, ela não fazia nada. Por isso que ao mesmo tempo que a gente pensa, né? Será que eu tô sendo prepotente? Isso. Será que eu tô sendo egoísta? Eu acho que eu me faço esse exercício algumas vezes de olhar para nossa história e ter orgulho do que a gente construiu até agora. Sim. Porque precisa de coragem, precisa de muita resiliência. Mas, por outro lado, também, eu acho que o recado que fica é que se a gente conseguiu, qualquer um pode conseguir. Sim. Porque eu não sou mais, menos, nem mais esperta, nem mais inteligente, nem mais dedicada. Eu só me propus. Não, pode ser que mais dedicada você talvez seja. mais dedicada, mas... Porque eu acho que é o que a gente falou antes. As pessoas, elas não fracassam, elas desistem por falta de dedicação. Por falta de acreditar no seu potencial. Elas vai ter uns obstáculos, mas, cara, enfrenta um de cada vez. Às vezes as pessoas querem enfrentar todos juntos. E aí você perde força. Diminui os problemas, Exato. né? Só um por pedacinho hoje. Só por hoje vez. eu vou resolver isso. Amanhã é um outro dia. E eu tive que trabalhar muito isso comigo. Quando aconteceu tudo isso, foram, tipo assim, imagina, eu tinha uma receita X que foi para zero por meses. Lógico. Por meses. Eu estava começando a empreender, eu não tinha uma expertise sobre gestão, sobre empreendedorismo, eu não tinha. Então, quando eu descobri que ela estava me furtando, que aí eu tive que entrar com delegacia, polícia. Cara, foi muito punk. E ali eu tive que falar, cara, eu não tenho plano B. Porque eu lido com sonhos das pessoas. Nossa, eu já Deus tinha me recebido livre. dinheiro, né? Sim. Durante a pandemia, daqueles que tinham festa fechada. Então, assim, não tinha como eu desistir. Porque talvez, eu já me questionei sobre isso. Se fosse uma loja, que era talvez minha... eu tivesse desistido. Mas Deus me colocou aonde? Num lugar que eu não tinha como desistir. Eu acho que isso é uma questão importante. Eu tenho plena convicção e clareza sobre isso. Então, assim, eu faço muitos planos, eu sou uma pessoa de metas.
Eu sou muito organizada, mas Deus permitiu que todos os planos dessem certo, assim. Porque são muitos fatores, Muitos, né? são Que muitos, poderiam muitos. dar errado. Que poderia não ter acontecido como a gente planejou. Então, que existe uma mão superior ali guiando, né? E hoje eu falo, gente, como é que eu ia fazer uma palestra de 8 horas se eu não tivesse treinado falar nos stories todo santo dia? Sim, Então, acho sim, que tudo sim. é uma preparação, né? No fim, tudo conspira para o bem. Tira a Exatamente. gente Sim, daquele lugar, mas também acho que a gente não pode chegar àquele extremo de Deus vai preparar, né? Deus não. vai prover e eu vou sentar e vou esperar que a Você dá o coisa passo, ele dá o aconteça. chão, Exatamente. É né? o inverso, né? Você dá o passo, ele dá o chão, É exatamente. exatamente isso. Já tá falando que nosso tempo tá acabando, Fê. Você Mas viu a como gente nem passa? Eu começou. eu percebo que ela fica naquela movimentação. Passa Mas a muito gente rápido, nem né? começou, passa muito Passa rápido. muito rápido, passa muito rápido. Mas, antes da gente finalizar, eu quero que você olhe para a câmera e você deixe uma mensagem para todas as mulheres, para todas as empresárias e homens também que vão assistir. Uma mensagem mesmo assim, do que elas têm que fazer para que dê certo, como deu para você. Eu acho que se essa é a sua vontade, se é isso que clama o seu coração, dá o passo. Dá o passo e acredita que Deus vai dar o chão. Faça por onde, faça a sua parte. Se pergunte o que eu posso fazer, o que está no meu alcance, nas condições que eu tenho para que isso aconteça. Haja, né? Coloque em ação, começa o movimento. E a gente vai se encontrando no meio do caminho. Aí, conforme eu te falei no começo, Fê, essa aqui é da minha parceira. Ela traz para mim as entrevistadas, tá? É Para você lindo, levar. lindo, lindo, Aí, se você lindo. puder depois marcá-la, só para ela Claro, é prestigiar o lindo, trabalho dela. lindo. E também vamos fazer um brinde, que eu sempre termino, porque eu sou uma amante de vinho. Eu também adoro. Também. Adoro. E a gente finaliza o nosso episódio fazendo um brinde a nós. E eu quero também agradecer a sua presença. A gente não se Imagina. conhecia pessoalmente, por você ter confiado, ter acreditado. Imagina, eu que E agradeço. ter vindo aqui participar do podcast. Eu me sinto muito honrada com a sua presença, de verdade mesmo. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos brindar, então, ao nosso sucesso. Ao nosso sucesso. E a Deus que nos proporcione oportunidades, né? Cada vez mais. Né? Gostei que desse. delícia. Também gostei. Gostei. Gente, minhas empresárias maravilhosas. Estamos finalizando mais esse episódio. Um beijo.